Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará esse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitória em nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Amém. Olá, povo da aliança, graça e paz em nome do Senhor Jesus. De volta para continuarmos nesta nossa jornada, nesta maratona, estudando o livro de Apocalipse. Está sendo bênção demais, tá ou não está? Hein, Dai? Ei, irmã Lia, Ronaldinho, e aí, irmã Ângela, e aí, irmã querida Márcia. Tem sido bom demais, não é, gente? Estudar o livro de Apocalipse, você que está do outro lado em outra cidade, bom demais. Meu nome é Eugênio Kennedy, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreando já há praticamente 23 anos a terceira igreja presbiteriana aqui em Montes Claros. E agora nós iremos entrar aqui, já começamos no último encontro nosso, nós já entramos no capítulo 1, mas hoje eu quero colocar alguns detalhes para vocês. E eu tenho orado nas madrugadas para que Deus possa me usar, para que Deus possa abençoar a tua vida, porque eu tenho sido demais abençoado. E eu gostaria de mostrar para vocês, porque nós falamos no último encontro nosso sobre o número 7, que é o número da perfeição, o número da totalidade. Volto a repetir, quando a Bíblia fala aqui dos 7 espíritos, os 7 espíritos aqui, está falando, não é que Deus tem 7 espíritos, mas está falando do Deus que está em todo lugar. Deus, ele é onipresente. Este é um dos atributos da Trindade. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui nós começamos a falar que revelação,
ou melhor, Apocalipse significa o livro da revelação. Significa revelar o quê? Tirar o véu. E Deus aqui usa João para escrever o Apocalipse, para notificar aquela igreja sofredora as coisas que estavam acontecendo, já haviam acontecendo, haviam acontecido e acontecerão. E é o consolo para a igreja naquela época e para nós. Aqui diz, revelação de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí correndo, pegue sua caneta, sua agenda, seu caderno, tá bom? Para que você possa estudar. Que coisa maravilhosa estudar a Bíblia. O meu povo erra porque falta o conhecimento da palavra. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Falamos que o Apocalipse foi escrito por João Batista. Ele estava exilado na ilha de Patmos. Aqui fala as coisas que em breve devem acontecer. E quando fala que as coisas que devem acontecer, precisam acontecer, é a ideia. Sempre eu quero que você lembre, quando nós falamos da segunda sessão, quando trata dos selos. Lembra do livro selado com 7 selos, por dentro e por fora, e ninguém fora achado digno de abrir o livro e nem de desatar os selos, que eu quero repetir aqui. Sempre iremos falar desses quadros que fala exatamente que os eventos históricos da história, só Cristo, só aqui o cabeça da igreja, ele sabe, ele é aquele que conduz a história para que ela chegue ao ápice, à consumação de tudo. E quando fala aqui as coisas que em breve devem acontecer, tem crentes, até líderes, que ficam apegados à ideia futura. Tá vendo aqui, olha, as coisas, aqui no Apocalipse diz as coisas que devem acontecer. E não estão interpretando dentro da realidade, daquele contexto, que devem acontecer e que eles precisariam de esperar, ou se prepararem, e não perderem a fé, ou melhor, eles não desviarem, não retrocederem. Esta é a ideia aqui. Agora, quando diz aqui, olha para você ver, a revelação, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Zacarias e também Daniel, quando o Senhor os revelou, que eu lhes disse aqui, que o Apocalipse não é só aqui, mas no Velho Testamento nós temos lá Zacarias, temos Daniel. Já existia já os Apocalipses. E eu lhes disse também que eu quero fazer um vídeo especial sobre os pseudos epígrafes e os apócrifos, os livros apocalípticos que surgiram 200 anos antes de Cristo e depois de Cristo, principalmente naquele período ali onde houve o silêncio entre Mateus até as cartas, ou melhor, entre Malaquias até as cartas. Lembra que nós falamos sobre os livros apocalípticos de Esdras, inclusive, de Adão, de Pedro, Enoque, Baruque, Isaías, onde Deus não estava falando e eles então criaram alguma coisa para poder falar. E aqui, quando fala por intermédio do seu anjo, isso aconteceu com Daniel, isso aconteceu com Zacarias. E quando fala por intermédio do seu anjo aqui, um ministro de Deus à disposição daqueles que vão herdar a salvação, conforme diz Hebreus capítulo 1. Aqui era um ser sobrenatural, um anjo de Deus, que Deus então utilizou
para estar com João neste momento que Deus, o Espírito do Senhor, o Senhor iria revelar, mostrar para João, para que ele então anotasse e ele mandasse, enviasse às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, aqui, ou da Ásia Menor, aqui que está escrito no Apocalipse. Este anjo aqui, anota aí, é claro, é um ser sobrenatural. Aqui não está falando de gente, aqui não está falando de Cristo, aqui está falando de um anjo de Deus mesmo, ministro de Deus. Versículo 2. O qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Então veja bem, João estava acompanhado por um anjo, um ser sobrenatural. E aqui a palavra testemunho, no grego, significa, na verdade, martírio. Jesus, ele foi fiel ao Pai como testemunha do Pai, que veio a este mundo e ele estava disposto até a morte e morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E aqui diz que João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, porque João viu a morte de Cristo. João viu que Jesus Cristo foi martirizado, ele foi a testemunha, ele testificou do Pai e foi até as últimas consequências. E eu aproveito aqui para dizer para vocês, porque nós vamos lendo versículo, por isso nós já estamos já o segundo estudo aqui no capítulo 1 e talvez vamos ficar mais tempo. Porque cada versículo, cada palavra aqui nós podemos tirar lições para nós. Porque eu e você somos os pregadores de uma mensagem, do Evangelho de Cristo Jesus. E nós somos as testemunhas de Cristo. A ideia de testemunho, testemunha significa o quê? A ideia de martírio. Nós estamos aqui para falar, para notificar as pessoas o Evangelho que Cristo morreu numa cruz, que amou o mundo de tal maneira que se entregou numa cruz, pelos eleitos que Deus escolheu nele antes da fundação do mundo. E devemos também, como Cristo, como discípulos de Cristo, e a Bíblia diz, e é o Senhor dizendo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? E siga-me. Seguir Jesus não é fazer parte de um fã-clube que só tem benesses. Seguir Jesus não é seguir uma religião. Seguir Jesus não é correr atrás, ficar atrás de oportunidades, de bênçãos, para reivindicar direitos. Está entendendo? Por isso que seguir Jesus, primeiro, que não é uma decisão minha nem sua. Ser testemunha de Cristo é estar pronto e já habilitado pelo Espírito que regenerou a cada um de nós a chegar ao ponto de morrer. É o que Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo que se negue, tome a sua cruz e o que mais? E siga-me. E seguir Cristo implica em renúncia, implica em eu crucificar a minha vaidade, o meu eu. E é difícil nos dias de hoje, porque as pessoas estão procurando um agrupamento de uma igreja, numa comunidade, para sentirem o quê? Bem, eu senti bem nesta igreja. Antigamente era assim, as pessoas falavam assim, olha, poxa, eu estou sentindo no coração que Deus está me falando. Até o católico, o espírita, qualquer pessoa fala, eu estou sentindo no coração. Mas agora as pessoas se procuram, principalmente nessa crise, dessa pandemia, estão procurando as comunidades. Eu quero sentir o quê? Bem. E sempre foi assim. Na hora que o cerco aperta, quantas pessoas
mas são poucas aquelas que querem ser aqui, ó, testemunhas. Seguir as pegadas de Cristo, a testemunha verdadeira. Olha o que diz aqui. João atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele o quê? Viu. Versículo 3. Nós já tratamos por último, né? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? Próximo. Esta é a ideia de aion, esta era. Não está falando de 1 milênio, 2.000 anos, 3.000 anos, está falando que este tempo, o tempo lá. Estamos vivendo hoje em outra era, em outro tempo. E a palavra do Senhor permanece. Ela continua para hoje. Nesses dias aqui, olha, aqueles bem-aventurados, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aí isso foi um consolo para a igreja, que estava sofrendo, para aqueles irmãos. E o Senhor estava dizendo: ditosos, prósperos são vocês que leem. Aí eu quero aproveitar aqui e falar: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo, escrevendo aqui em Timóteo, para Timóteo, o filho dele na fé, servo de Jesus Cristo, quando ele diz toda escritura é de Gênesis a Apocalipse, toda escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O que Paulo diz? Aqui para você ver, olha para você, abre por favor, irmão, em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao evangelista Timóteo, capítulo 3, versículos 14 em diante. Porque você é bem-aventurado. E eu quero utilizar aqui essa palavra do Senhor para aqueles irmãos, porque foi consolo para eles, para que eles firmassem. Apesar da perseguição, olha o que diz aqui o versículo 14, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 em diante. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que diz agora. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão. Vai notando aí. Para que a Bíblia, para que a palavra de Deus serve? Qual o propósito? Aqui diz, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para o quê? Para toda boa obra. Aí eu quero falar com você, meu irmão, você que gosta de ler a palavra, você que está estudando aí, minha irmã. E algumas pessoas falaram, estou ansiosa, uma irmã me falou, pastor, estou ansiosa que chega logo o estudo do Apocalipse. Bem-aventurado é você, bem-aventurado é você que ouvem as palavras desta profecia aqui e também guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Está próximo mesmo, este tempo da vinda de Cristo está cada vez mais próximo. Não sabemos que dia vai ser, não sabemos o ano. Em Mateus capítulo 24 fala que Jesus diz, só o Pai compete a ele saber, nem anjo, nem eu, só o Pai. E qualquer outro que disser, nós vamos falando aqui depois, qualquer outro que disser que Jesus vai voltar o ano que vem, porque os adventistas fizeram isso, as testemunhas de Jeová, muitos declararam que Jesus em 1843 ia voltar, depois 1844, e foram colocando datas e quebraram a cara, porque ninguém sabe.
Versículo agora, aqui diz, versículo 4. E agora eu gostaria que você preparasse para o que eu vou colocar para vocês aqui. Eu lhes disse sobre o número 7. O número 7 é o número de quê? Da perfeição, da totalidade. É um número que mostra eu diria que mostra o Deus que tudo é pleno, tudo ele sabe, tudo ele conhece, ele está em todo lugar. Ele não está em coisas, porque isso é panteísmo, mas ele é onipresente. E eu quero falar com vocês hoje a questão do número da Trindade. A Trindade aqui, presente aqui, a doutrina trinitária, que revela que o nosso Deus é um Deus que se distingue em 3 pessoas, sendo um, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por favor, marca aí. Olha o que diz o versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Eu havia lhes dito que não existiam apenas as 7 igrejas da Ásia Menor. Claro, existiam outras igrejas em Antioquia, em Jerusalém, igrejas espalhadas por todo aquele mundo na época. Mas aprove ao Espírito Santo mandar esta carta a estas igrejas aqui, e que seriam endereçadas também à igreja presbiteriana Jardim Palmeiras aqui e à sua igreja aí. Mas veja aqui, interessante, 4 aspectos aqui presentes da Trindade, e quando você vê o 4 somando com 3, dá um número da perfeição. E tudo que foi escrito aqui a gente tem de estudar com detalhes, e é por isso que eu estou usando William Hendricks, Anthony Rockman, também pastor Hernando Dias Lopes, o pastor também Leandro Lima, pastor presbiteriano, para que nós possamos depreender melhor aqui e para que nós não tenhamos dificuldade a entender o que Deus quer nos dizer. Olha o que diz. Aqui fala, olha para você ver, 3 vezes. Aqui fala aquele que é, que era e que mais? E que há de vir, da parte dos 7 espíritos. Que eu disse que o número 7 é a totalidade, a perfeição. Aqui fala aquele que era, que é e que há de vir. 3 vezes. Agora, dá uma olhadinha para você ver o versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, olha para você ver, ali falou da parte do Espírito, e fala assim, aquele que era, que é e que há de vir. Agora, da parte de Jesus Cristo, olha a segunda pessoa da Trindade, olha 3 vezes aqui, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. 3. Versículo agora aí, ou melhor, a continuação quando fala aquele que nos ama, primeira coisa, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes, ou melhor, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Mais 3. Estão vendo aí? Olha para vocês verem, porque é uma doxologia aqui. O que é doxologia? Louvor, exaltação à divindade suprema que é Deus. Olha o que diz. Aqui fala a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Agora aqui coloca aquele que nos ama, pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês entenderam?
a presença aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. E aqui está dividido, interessante, eu diria, em quadros, onde fala sempre três. Olha, eu volto a repetir, olha para você ver aí. João às 7 igrejas, aí fala aqui, olha, da parte daquele que é, que era e que há de vir. 3. Da parte dos 7 espíritos, fechou, o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo de Deus, que vê tudo, que está em todo lugar, é onipresente como Deus é, ele está em todo lugar. Lembra quando o salmista, no Salmo 139, fala: para onde fugirei da tua face, para onde me ausentarei do teu espírito? 3 agora, e da parte de Jesus Cristo. Olha agora aqui a segunda pessoa da Trindade, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Primeiro, agora o que diz mais? Nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendeu? Então nós vimos aqui a presença da Trindade aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três deuses, mas é um Deus só. A Trindade sempre esteve junta. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora dá uma olhadinha para você ver aqui. Aqui fala o seguinte, olha, versículo 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Agora, olha o que diz agora, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vocês estão entendendo? Entendeu, bênção? Que sempre há 3 características revelando aqui o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sempre dividindo em 3. Para mostrar a Trindade. Agora vamos voltar aqui quando diz o seguinte. Agora já passando para outro aspecto. O que é, porque uma coisa interessante, gente, permita eu parar aqui. Uma coisa interessante para o professor de teologia, para você que quer estudar, eu aprendi no seminário isso, que quando você vai estudar, fazer exegese, você tem de tentar destrinchar o texto. Sabe quando você pega um peixe, ou melhor, você desossa um frango, ou mesmo um peixe, aqui tem um lugar que a gente come traíra sem espinhos. Quando você abre e destrincha, é isso que precisamos de fazer. Porque aí as ideias vão ficando na cabeça de cada um de nós. Aqui diz que ele era, o que é, o que era e o que há de vir. Aí dá a ideia que esta mensagem mostra o Cristo que esteve presente e manifestando para o seu povo lá, tem manifestado no decorrer da história há mais de 2000 anos, e hoje está manifestando, porque ele era, e ele haverá de vir. E isso é consolo para os nossos corações. É ou não é, minha irmã? Por isso que o Apocalipse, ele não foi escrito só para aquela época, mas ele foi escrito para todo lugar, todo tempo, para mostrar-nos aquilo que Deus quer revelar à igreja, para que a igreja esteja pronta, firmada e não retroceda, ainda que sejamos entregues ao martírio, porque a ideia de testemunha, eu repito, é martírio, é você levar
a palavra de Deus, confessar o nome de Cristo, defender o evangelho, ou defender as convicções que você tem aqui dos absolutos do reino, ainda que você tenha perdas, como eu lhes disse, dias vindouros, e já estamos vivendo, onde seremos injuriados, onde nós não podemos negociar os princípios absolutos do evangelho. A igreja na época não negociou. E se nós negociarmos, nós estaremos, aí eu quero falar com você depois, recebendo a marca da besta. Porque eu quero falar depois com vocês que tem gente esperando aí um número, e a marca da besta você vai entender facilmente que é simplesmente todas as vezes que você nega o teu Cristo, todas as vezes que você negocia os princípios do evangelho, todas as vezes que você fica em cima do muro para agradar as pessoas, você está recebendo e aceitando a marca da besta. Mas vamos chegar lá ainda, fica de boa. Olha o que diz, aqui fala, e da parte de Jesus Cristo, versículo 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Jesus é aquele que era, é hoje e será eternamente, porque Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é soberano, mas também nós aprendemos aqui que Ele é a fiel testemunha. Jesus já deu exemplo por nós. Ele se entregou, Ele não negou o Pai. O Satanás fez de tudo. Quando Jesus estava sendo inquirido, perquirido por Caifás, por Herodes, por aqueles sacerdotes, Caifás, aquela corja, ele tinha de tudo para voltar atrás. Pedro voltou atrás. Depois nós vemos que Pedro tem uma conversão, uma experiência com o Senhor, e nós vimos que ele mesmo falou, segundo a história, que ele se achou indigno de ser crucificado como o Cristo, como o Senhor, e foi crucificado de cabeça para baixo. Mas Jesus foi a fiel testemunha. Ele não retrocedeu. Jesus não retrocedeu. As trevas, Satanás, o dragão, fez de tudo para impedir que ele fosse à cruz, mas ele foi a fiel testemunha. Ele não negou o Senhor. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para que tu na faculdade não negue o Senhor. Lá naquela academia, cuidado para que você não negocie os princípios que estão na tua alma. E você está angustiada e angustiado. Você foi criada no temor de Deus. E você está bem distante. Cuidado. Seja fiel. Nós vamos ver mais à frente, quando o Senhor escreve a uma das igrejas, ser fiel até a morte. A morte do namoro, a morte do emprego, a morte mesmo física, a morte de amizade, a morte de um privilégio. Seja fiel. Testemunha é martírio. Seja fiel até as últimas consequências, ao ponto de morrer pelo Senhor. Aí eu quero lembrar vocês quando o anjo e quando o Senhor entregou para Daniel lá. Lembra que eu falei que Daniel também é o Apocalipse do Velho Testamento? Sadraque, Mesaque e Abdinego não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor. Os três foram fiéis testemunhas naquela época do Senhor, daquele que era o Deus deles e que é o nosso Deus e haverá sempre de ser, e nós encontraremos com eles lá nos céus. Eles chegaram ao ponto de dizer: Nabucodonosor, quanto a nós, olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, beleza, se não, quanto a nós, fica sabendo, nós não vamos adorar essa estátua tua aí, esse Deus seu, nós não te adoraremos não. Entende? Jesus foi fiel testemunha, então ele foi primeiramente a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. O que é primogênito? Primeiro, vai haver ressurreição, e ele é o nosso irmão.
É interessante que a Bíblia fala que Jesus é também o nosso irmão mais velho. E ele já ressuscitou. Ele foi o primeiro, o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e está aqui comigo, está aí contigo. Testemunha, o primogênito dos mortos, mas também o soberano dos reis da terra. Eu até dei uma pincelada no último vídeo. Ele é o soberano dos reis da terra. Eu lhes disse que Domiciano, existiam lá em algumas cidades altares. Nós vamos ver mais na frente quando fala assim, olha, eu sei que aí tem o trono de Satanás. O trono de Satanás, porque tinha lá um altar ao imperador. E o imperador de Roma se declarava soberano. Deus. Ele era o Kyrios. Na época, o César. E aqui revela, olha, este que está mandando aqui esta revelação às 7 igrejas, sabe quem é ele? Ele é o soberano dos reis da terra. Ó povo de Deus, minha irmã amada, dê um glórias aí, louve ao Senhor. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Esta crise que estamos vivendo, não percamos a visão de que Ele está no controle. Eu gosto daquela música, os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavra, reina hoje. Inclusive é bíblico. Os poderosos haverão de prostrar. Haverá um dia, conforme diz Filipenses, que toda língua haverá de confessar que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobrará, porque Ele é o soberano. Então console teu coração, mulher de Deus, console teu coração, homem de Deus. Não perca a visão de que o Apocalipse é um livro que, quando retrata a história de uma igreja sofrida, e também fala para irmãos e irmãs que sofrem hoje. Não é sofrer por questões apenas na perspectiva material de desemprego, mas sofrerem por questão de perseguição. Religiões que crescem aí, zombadores do nome de Cristo. Naquela época foi consolo, para nós é consolo. Aqui mostra a vitória do Senhor dos Senhores. O reino dele é eterno, será para sempre. Vamos começar a terminar. Olha o que diz aqui agora. Aqui diz o versículo 5: aquele que nos ama. Poxa, gente, aqui está falando que Ele nos ama. Olha para cá, minha irmã, serva de Deus, menina dos olhos de Deus. Deus te ama. Talvez você se sente angustiada porque você foi abandonada, está só, você está vivendo um contexto difícil. Poxa, isso é algo aqui que eleva a autoestima. A Bíblia é um livro de autoestima, misericórdia não. Mas tem palavra aqui que pode potencializar-nos. Claro, há um Pai que nos ama. Alguém me perguntou: pastor Eugênio, você sente necessidade de pai? Não. Meu pai morreu, cumpriu o papel dele, cumpriu a função dele. Na época, eu sofri, tive saudade, sonhei várias vezes, até os 18 anos, ele voltando, porque eu tinha um trauma. Mas o dia que eu conheci o Pai que me ama, que te ama, poxa, você tem saudade do seu pai, que morreu? Você tem carência de um pai? Cuidado para você não confundir o seu pastor com o seu pai.
Você não pode confundir alguém, oh meu pai. Olha, esse é o pai que eu não tive. Eu vou falar uma coisa aqui, no meio evangélico, por mais que a Bíblia fala que Paulo era um pai espiritual, por mais que possamos ter um pai espiritual, mas gente, o melhor pai perfeito é Deus. E isso é uma palavra de consolo, poxa. Olha aqueles crentes lá desanimados, meu Deus, o que não fazer? Chegou o final de tudo, aí de repente viu a revelação dele, aquele que nos ama. Escuta, minha irmã, o teu pai eterno te ama. Ora, é o que Mateus declara, e o próprio Senhor: se vós que sois maus sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Fala com Ele. E talvez aquilo que você tanto quer, Ele como Pai não quer te dar, sabe por quê? Primeiro que não é o momento. Por outro lado também, talvez o que você pede, você é imaturo. Sabe quando teu filho, quando era pequeno ainda, queria algo e você sabia que ele não podia usar? Queria uma bicicleta, mas ele não podia usar, porque não chegou à maturidade. Assim também, descansa no Pai que cuida de você. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós somos hoje um reino de sacerdotes. Temos liberdade perante o Senhor, sacerdotes para apresentar ao Senhor sacrifícios de louvor que glorificam o seu nome, conforme diz a palavra do Senhor. Somos um reino de sacerdotes. Estamos seguindo o nosso maior sumo sacerdote, como diz Hebreus. Mas escute, isso não significa que nós não devemos ter pastores, presbíteros, diáconos na igreja. As funções devem acontecer, porque vivemos num mundo em juízo. Vivemos ainda num aspecto histórico, porque é aquela ideia que eu lhes disse, é o já, ainda não. Já fomos libertos, já estamos reinando com Cristo, sim, espiritualmente, mas ainda não recebemos o corpo incorruptível. Mas ainda o Senhor já não deu o sopro. Ele ainda deu sopro, como eu lhes disse, para que o Satanás recebesse a derrota, o falso profeta, o inimigo, o filho da perdição. E enquanto isso acontece, Deus utilizou os dons. Deus chamou os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores, os mestres, para poder ensinar. Eu estou aqui ensinando vocês. E eu estou com praticamente 4 livros pesquisando para passar isso aqui para vocês. São mestres. Entende o que eu estou falando com vocês? Então, olha o que diz aqui. Aqui diz que Ele nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Estamos estudando o Apocalipse. Está conseguindo aprender aí? Depois você pega para rever. E eu quero ler aqui os últimos, quando fala assim: eis que vem com nuvens, e todo olho verá. Por isso eu quero dizer aqui, esta ideia pré-milenista, dispensacionalista, lembra que eu falei? Das 4 visões que tem, a visão amilenista, que praticamente a milenista que não tem milênio, né? Mas a milenista, pré-milenista dispensacionalista, pré-milenista histórico e pós-milenismo. Então, o pré-milenista dispensacionalista fala que Jesus vai vir e ninguém vai ver. Ele vai vir, como é que eu diria, invisivelmente. Inclusive os adventistas falaram que ele já veio naquela época, invisível. É uma loucura, mas não é o momento de estudar sobre isso aqui não. Aqui diz, e nós aprendemos aqui, que todo olho verá. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, é o que nós cremos como amilenistas. E eu sou amilenista. Quando Jesus vier arrebatar a igreja,
arrebata a igreja, ressurreição dos mortos, juízo final e acabou. Não tem esse negócio de ficar aí 1000 anos, o povo de Deus num lugar, ou o Senhor voltar invisível e o povo vai ficar aqui, aqueles infiéis, os crentes infiéis da tribulação, sofrendo. Depois, quando o Senhor voltar pela segunda vez, aqueles que foram salvos pelas obras, sabe, pela luta. Tem isso não, meus irmãos. Isso é heresia. Aqui fala que todo olho vai ver. Ele voltará nos céus com grande glória e poder. Quando fala a ideia aqui das nuvens, está falando exatamente acompanhado com seus anjos, os seus ministros. E todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. E aqui diz: aqueles que o traspassaram, também eles vão ver o Cristo aqui, que morreu por nós e ressuscitou e voltará. Aí eu termino, quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Que continuemos agora. Eu vou ainda ficar no capítulo 1, porque nós estamos de engajando, e nós vamos ficar uns meses aí, mas tudo isso é para que entre na tua cabeça, para que você possa entender que o nosso Senhor, Ele tem um controle desta pandemia, de toda esta crise. Pai, eu quero colocar cada irmão e irmã perante Ti. Tu sabes de alguns que estão aí, talvez com perguntas, interrogações, tristeza na alma, mas em nome do Senhor, ó testemunha fiel e verdadeira, o Senhor que é o alfa e ômega, o Senhor que conhece a história desta mulher que está aqui, na sua casa, deste irmão querido, desta jovem, deste jovem, o Senhor que tem a história, o Senhor que tem a vida de cada um de nós, em tuas mãos, na tua presença, traga consolo a este coração, traga, Senhor, ó Senhor, Espírito de Deus, traga agora o consolo, direcione o coração desta mulher, direcione o coração deste pai, direcione o coração deste jovem. Mas eu te peço agora por esta mulher, direcione, Pai, tira dela esta perturbação, esta acusação, tire desta mulher, Senhor, toda esta tempestade que está aí tentando afogá-la por tantos problemas. E eu declaro a bênção do Cristo ressurreto sobre esta vida, em nome dele, amém. Amém, povo de Deus. Olha, que Deus te abençoe. Dê um like aqui, manda este vídeo para alguns amigos, para alguns irmãos, pessoas, tá bom? Mas dê um like aqui, se inscreva no meu canal, para que eu possa, esse trabalho seja potencializado aqui no YouTube e que outras pessoas sejam também abençoadas. Eu mesmo tenho sido muito abençoado. Olha, que Deus abençoe a sua família, que Deus resplandeça sobre a tua casa aí, o brilho da sua luz. Até mais.